Não sabemos exatamente quais seriam hoje as exigências no estado do Rio. Mas em 1954 recolhemos informações em vários municípios da Baixada Fluminense. Verificamos então que a polícia protege os terreiros para explorá-los. Os sistemas do protecionismo policial funcionava da seguinte maneira: 1. O terreiro, por intermédio do delegado regional, precisa requerer licença de fracionamento à SSP, Secretaria de Segurança Pública, de Niterói, licença que deve ser renovada anualmente, custando sempre CR$ 200. 2. As delegacias e subdelegacias locais, no entanto, não permitem o funcionamento do terreiro sem um alvará especial, requerido mensalmente, mediante o pagamento de CR$ 100. Com este alvará, todavia, o terreiro ainda não, em licença de bater tambores, o que é essencial para muitos ritos de Umbanda. 3. Por ser contrário à ordem e ao sóssego público, o delegado jamais pode conceder alvará, para bater tambores até alta madrugada, permite-o, no entanto, verbalmente, mediante uma gratificaçãozinha, 100,00 cruzeiros para cima, a ser dada para cada vez. Por ocasião das grandes festas do terreiro, é preciso enviar ao delegado um convite especial, acompanhado de algum presente, 200,00 até 500,00 cruzeiros. -5. Há muitos terreiros não registrados na SSP e isso com o conhecimento do delegado local, que então, mediante entrada particular, os registra na própria delegacia, passando a receber uma contribuição mensal, para dar licença verbal. Soubemos, escreve um umbandista, informação que nos parece fidedigna, que somente em um município perto do Distrito Federal, a coleta mensal das licenças verbais, para funcionamento de terreiros é de Cruzeiro 58,00, Freitas Pinto, As Mirongos de Umbanda, Rio 1954, página 78. Por aí se compreende o interesse da polícia em manter, proteger e aumentar os terreiros. Término da nota de rodapé. 3. O prestígio social do Babolô. Sem longa preparação, sem maiores estudos, muitos deles são até analfabetos, ei-lo chefe. Pode mandar, dar ordens, sobrepor-se aos outros, é respeitado, é venerado, beijam-lhe a mão. Quem não gostara de ser chefe de terreiro? Durante o dia, no serviço, é um João Ninguém, deve talvez aturar as impertinências dos mais graduados ou as imposições do patrão, mas à noite, no terreiro, é ele, o tal. E muitas vezes o terreiro lhe dá e garante a subsistência, de maneira que nem precisa procurar outro emprego. Assim, com semelhantes exemplos à vista, muitos aventureiros se improvisam em babalaos e abrem novo terreiro. Seu prestígio de líder espiritual e sua posição dentro do culto leva-o a manter contato constante e amistoso com as autoridades policiais do bairro. Sua situação econômica permite-o ajudar alguns proselitos mais desafortunados. Suas relações pessoais com membros de outra classe, superiormente colocados, e sua maior habilidade mental e verbal, o tornam um líder latente, não raro um líder real, neste pequeno mundo de seu burgo, liderança procurada, e utilizada muitas vezes, periodicamente, nas vésperas das eleições. Por solícitos candidatos a qualquer coisa. 4. O prazer no exercício da mediunidade. Um espírita o confessa, de própria experiência, e, uma aventura que pode apresentar sintomas de vício. A perda deliberada de consciência por um abandono consciente na obscuridade e na passividade mental gera no homem um prazer idêntico ao de todos os devaneios conhecidos. 5. A moça de sangue negro, que corre nas veias de uns 33% de nossa população. Verificou-se na África a tendência de passar insensivelmente da religião para a superstição, da fé em Deus para o culto dos seres divinizados, do culto dos espíritos para a magia, da magia branca para a magia negra.
E temos mais uma particularidade nossa, denunciada por Gilberto Freire, é o mestiçamento psicológico, maioria branca que em grande parte se criou junto com o preto, que mamou leite branco nos seios generosos das babás negras. E com o leite, veio a mentalidade fetichista, supersticiosa e crédula. 6. O catolicismo folclórico tão bem marcado pelas pesquisas do IPEME, reproduzidas no apêndice, falta à nossa gente uma instrução religiosa elementar. Certas práticas religiosas, boas e cristãs em si, se manifestam mais por impulsos folclóricos do que por motivos religiosos. Não há consciência cristã formada. Nosso povo não dispõe de critérios suficientes para poder discernir a verdade do erro, separar a superstição e magia da religião e distinguir as práticas pagãs do culto cristão. Por isso é facilmente vítima da propaganda do erro sob a fachada cristã. E a Umbanda jamais se esquece desta fachada. 7. A falta de assistência religiosa produziu na gente um vazio espiritual. Para enchê-lo, voltaram ao fetichismo e primitivismo. E a Umbanda foi aceita como um sucedâneo, Ersais, e um sucedâneo maravilhoso, com contato direto com o mundo dos espíritos. Este fato, real ou ilusório, pouco importa, é sempre apresentado como verdadeiro e tem por isso uma extraordinária força convincente. Os assistentes ficam como que fascinados. De viva voz podem dizer à divindade os seus problemas e, de viva voz, recebem a resposta, o consolo e o conselho. Quem poderá resistir? 8. A garantia contra todos os males, dizem-se capazes de fazer descer espíritos sábios, poderosos, curadores e receitistas. Penas de amor, dificuldades de trabalho, questões de saúde, tudo pode ser resolvido, e facilmente e barato. Ora, a coisa mais fácil deste mundo é chamar e atrair os doentes, os que sofrem, dando-lhes esperança de cura e conforto. 9. A complacência dos governantes. Todos os anos podemos ler no orçamento a longa lista de entidades umbandistas contempladas com subvenções especiais, como a Cabana 5 Pontas, o Terreiro Rompe Mato, a Tenda Caboclo Corre Campo, e outras entidades da Umbanda, com as denominações mais arbitrárias e ridículas. Nem é raro ler no Diário Oficial leis como esta de 31 de agosto de 1959, e, declarada de utilidade pública a Tenda Espírita de Umbanda Pena Azul, com sede nesta capital, ou, então, fazem dos terreiros pontos de atração turística. Mostraram-nos um guia para turistas, publicado sob os auspícios do Ministério do Exterior, onde os candomblés da Bahia recebem especial destaque. E quando vem gente mais importante, são capazes, inclusive, de levar o terreiro ao hotel. 10. Zonas de influência política. Os terreiros estão muitas vezes sob a proteção direta de algum vereador ou deputado. A troco de apoio moral e de ajuda financeira, os chefes de terreiros indicam aos seus proselitos este ou aquele candidato. O babalaô, com o domínio absoluto sobre dezenas e centenas de pessoas influenciáveis, é excelente cabo eleitoral. O capitão Hélio de Castro, presidente da União de Umbanda do Rio Grande do Sul, declarou ao Dídrio de Notícias de Porto Alegre, de 16 de outubro de 1959, sabemos que inúmeros candidatos procuram os nossos terreiros, em busca da simpatia de seus frequentadores. 2. Paganização do cristianismo. Se a esta altura devêssemos descrever a natureza do movimento umbandista, não poderíamos encontrar outra expressão que com mais precisão definisse suas tendências. É uma verdadeira tentativa de paganizar o cristianismo. Estivemos pessoalmente, incógnito, em terreiros e tendas da Umbanda, vimos e fotografamos seus altares, assistimos às suas reuniões e cerimônias, conversamos demoradamente com seus chefes e dirigentes, assinamos e lemos seus jornais e revistas, compramos e estudamos mais de 50 livros e opúsculos que pretendem expor, mais ou menos autorizadamente,
suas práticas e doutrinas. E a tendência de paganizar o cristianismo é manifesta, é evidente, só negável por parte de quem vive fora da realidade. Quem nos conhece sabe de sobra que não temos nenhuma inclinação para o sentimentalismo. No entanto, devemos confessá-lo, e dizemo-o apenas para reforçar o argumento, as cenas de tão inqualificáveis confusões ver num mesmo recinto imagens de Cristo e santos ao lado de estátuas do demônio ter uma cruz cujas 4 extremidades terminam em forma de figa, ouvir as nossas mais sagradas e respeitadas orações de mistura com supersticiosas invocações aos deuses pagãos, assistir a demoradas cerimônias em que se invoca o santo e augusto nome de Deus para oferecer presentes ou sacrifícios aos espíritos do mal. Ouvir a invocação de Cristo Nosso Senhor e Redentor como chefe supremo do espiritismo de Umbanda, ver Nossa Senhora rebaixada à qualidade de Iemanjá ou Mãe d'Água, ver crianças, moças, rapazes, homens e mulheres agitar-se em movimentos alucinados, rolar pelo chão, rodopiar, e contorcer-se, urrar e gritar corno doidos e desvairados, e tudo isso em nome de uma religião, para praticar uma religião, e, ademais, ouvir da própria boca deles que também são católicos, que são batizados, que, portanto, abjuraram a Satanás, que vão à igreja. Que foi o vigário quem lhes benzeu as imagens, que tem imensa devoção a tal santo, que comungam na Semana Santa, tudo isso, essas cenas de inominável confusão, mais de uma vez nos umedeceram os olhos com lágrimas de compaixão pata com as pobres vítimas, de revolta contra seus algozes e de súplica ao Criador a fim de implorar luz para os pastores responsáveis por tantas ovelhas. Concretamente, esta tentativa de paganização do cristianismo se manifesta de 4 maneiras. 1. Pela introdução de costumes e usos supersticiosos nos meios cristãos. 2. Pelo culto aos Exus ou à demonolatria. 3. Pelo culto aos orixás ou o politeísmo e à idolatria. 4. Pela propagação da doutrina anticristã e pagã da reencarnação. Das 3 últimas já dissemos o suficiente nas páginas anteriores, digamos ainda algo sobre a introdução de costumes e usos pagãos e supersticiosos nos ambientes católicos. E não nos referiremos às pequenas superstições, como sejam as defumações, para descarregar o ambiente, as águas fluídicas, para curar doenças, certos tipos de banhos, para tirar o espírito encostado, o uso de figas, ferraduras, etc., para afastar o quebranto, etc. Aqui pensamos sobretudo nas grandes superstições da necromancia, da magia e de outras artes divinatórias muito em voga nos meios umbandistas e que mais vão penetrando em ambientes ditos católicos. Não poucas vezes a superstição é levada para o recinto da própria Igreja Católica. Para obedecer às instruções do Babalaô, numerosas pessoas vão à igreja acender um determinado número de velas diante de não sabemos que santo, rezar tantos Pai Nossos e Ave Marias, durante marcado número de dias. Outros mandam rezar missa ou vão mesmo receber algum sacramento, porque assim ordenou o chefe do terreiro. Se tais práticas são boas e recomendáveis, mas nestes casos concretos são fundamentalmente viciadas, porque a serviço da superstição, feitas por ordem ou indicação de algum feiticeiro, executadas com mentalidade de magia. Em muitas regiões do Brasil estamos marchando retilinamente para a situação que se criou na Católica República de Haiti. Tivemos oportunidade de falar sobre estas questões com o senhor bispo de Gonaives, em Haiti, Dom Paulo Robert Litt. Existe a mesma dificuldade e confusão, com a diferença de ser ainda mais grave. Lá é assim, 95% dos habitantes são católicos, 5% protestantes. Em Haiti, quem não faz parte de uma seita protestante, considera-se com o direito de proclamar-se católico. Católico quer dizer, não ser protestante. Mas grande parte dos 3 milhões de haitienses é gente de cor.
Também eles veneram Obatalá, Iemanjá, Ogum, Oxum, etc. Também eles escondem Obatalá sob a efígie e o nome de Cristo, Iemanjá sob o de Maria Santíssima. Lá Ogum é São Tiago, aqui é São Jorge, com Santo Antônio na Bahia e São Paulo no Recife. Mas a confusão e a mistura é a mesma. Também lá praticam toda sorte de superstições e magias. Apenas o nome é diferente. O que aqui chamam de Umbanda, ou Macumba, Candomblé, Batuque, Xanuo, Nagô, etc. E a tem o nome de Vodo. Ali eu também na Casa das Minas de São Luís do Maranhão e em alguns candomblés jedes da Bahia é conhecido este vocábulo. Vodo é uma palavra do dialeto jede e corresponde ao orixá dos nagôs. Como aqui no Brasil, também lá em Haiti querem ser ao mesmo tempo católicos e voduístas. A situação, pois, é perfeitamente paralela. Entregamos ao Senhor, Bispo de Conaives, um exemplar da primeira edição da nossa brochura, Posição Católica perante a Umbanda, e ele nos escreve: quanto mais estudo vossa brochura, mais devo constatar que existe uma identidade quase completa entre a Umbanda do Brasil e o Vodo de Haiti. Portanto, a gente de lá é católica e pratica o Vodo, como aqui muitos dos nossos batizados praticam a Umbanda. Para acabar com tão inominável confusão, as dioceses de Port-le-Pé e Gonaives, em Haiti as 5 dioceses, resolveram tomar medidas severas e extremas. Fixemos a experiência feita na diocese de Gonaives, que começou em 1949. Naquele ano contava a diocese 570.000 habitantes. 20.000 eram protestantes. Restavam, pois, 550.000 católicos. O senhor bispo colocou então os 550.000 católicos diante desta alternativa: ou seriam católicos de verdade e deixariam a superstição, ou ficariam apenas com o vodo e abandonariam a igreja. A opção se fez. E o resultado foi este: 24.757, portanto 5% do total, permaneceram fiéis à igreja, o resto, 525.000, 90% da população total, pois os outros 5% são protestantes, preferiram o vodo e foram qualificados como não convertidos e, apesar de terem sido batizados, foram inteiramente excluídos da vida cristã, sem direito aos sacramentos e aos sacramentais. Os católicos fiéis receberam uma carteira de católico, documento sem o qual ninguém mais podia exigir seus direitos de católico, mandar batizar filhos, ser padrinho, pedir missas, receber sacramentos, etc. Era o triste balanço, resultado da lenta mas constante ação de paganização do cristianismo. E nós, no Brasil, repetimos, ao menos em algumas regiões, estamos marchando retilinamente para a mesma situação, porque assistimos, de braços cruzados, à mesma ação de paganização. 3. O exemplo de Haiti. Colocar os católicos diante da alternativa de optar ou pela igreja e abjurar a Umbanda, o Vodo, ou ficar com a superstição e deixar de ser católico, foi apenas a primeira reação contra o perigo de paganização do cristianismo em Haiti. Para que um católico não convertido pudesse voltar à prática normal da vida cristã, foram tomadas as seguintes medidas. A. Inscrição. O primeiro passo que o candidato deve tomar é inscrever-se. Para isso ele precisa ser apresentado por um católico verdadeiro e bom, conhecido do vigário e que ofereça suficientes garantias acerca da sincera vontade de querer realmente abandonar o vodo e voltar à igreja. Não basta, por exemplo, a vontade de querer ser padrinho, ou mandar batizar um filho ou casar no religioso. Exige-se a vontade declarada de querer futuramente ser católico verdadeiro e bom.
Constatada essa decisão, o candidato recebe então uma carteira de inscrição. Com isso ele assume o compromisso de assistir regularmente ao catecismo e à missa de preceito. A carteira serve ao mesmo tempo para controlar sua assiduidade. Mas com esta primeira carteira o candidato ainda não recebe nenhum direito à participação na vida cristã, não pode nem mesmo ser padrinho. Esta fase dura 3 meses. B. Juramento. Será admitido ao juramento de fidelidade a Cristo quem 1. Possuir suficiente instrução religiosa, e são indicados taxativamente os números do primeiro catecismo que devem ser sabidos, verificada mediante rigoroso exame. 2. Viver assistido regularmente à Santa Missa Dominical depois da inscrição e dado suficiente garantia que continuará nesta prática. 3. Oferecer certeza moral de que abandonará definitivamente qualquer ligação com a Umbanda, o Vodo. Este juramento deve ser prestado na própria paróquia e só de 3 em 3 meses esse vigário terá licença de realizar as cerimônias do juramento. Feito o juramento, o candidato receberá a carteira de não comungante. Esta carteira lhe confere o direito de receber os sacramentais, de ser padrinho, de pedir o batismo ou a primeira comunhão para os filhos, de encomendar missas ou ofícios pelos falecidos e de receber enterro eclesiástico em caso de morte, mas ainda não pode o portador desta carteira receber nenhum sacramento. C. Comunhão. São condições para a admissão à comunhão. 1. Ao menos 1 ano de catecismo regular e controlado, podendo este ano ser contado desde a inscrição. 2. Exame sobre todo o primeiro catecismo. 3. Garantia que o candidato continuará a frequentar o catecismo até a promessa. Recebe então a carteira de primeira comunhão. Note-se que a este processo estão sujeitos também os que já fizeram alguma vez sua primeira comunhão, mas depois a abandonaram durante 10 ou mais anos e se entregaram às práticas supersticiosas. D. Promessa. Só é admitido a promessa ou profissão de fé. 1. Quem tiver frequentado o catecismo durante 2 anos depois da primeira, ou nova, comunhão. 2. Quem tiver feito exame sobre o grande catecismo. Os que, depois da primeira, ou nova, comunhão, abandonarem o catecismo ou não quiserem preparar-se devidamente para a profissão de fé, devem ser excluídos da comunhão. Feita a promessa, o candidato recebe a carteira de devoção e é considerado cristão em pleno uso de seus direitos. Esta última carteira é renovada anualmente. A carteira poderá ser exigida na mesa de comunhão, sendo negada a Eucaristia a quem não a apresentar. Sanções. O exímio senhor bispo de Gonaives prescreveu ainda as seguintes graves sanções. 1. Será punido com a excomunhão, reservada ao bispo, e submetido a 3 anos de penitência, durante os quais é privado da Santa Comunhão mas não do direito de confessar e de receber a absolvição e de outros direitos, confor.me alcanço, a. Quem tornar a prática do vodo, fazendo ou pedindo, despachos, b. Quem emprestar sua casa ou seu pátio para as cerimônias do vodo, c. Quem servir de intermediário para obter da igreja qualquer cerimônia religiosa em favor da superstição. 2. 1 ano de penitência. Quem por si ou por outrem consultar algum chefe de terreiro ou o convidar para sua casa com fins supersticiosos. 3. 1 ano de penitência. Quem assistir a uma sessão de vodo. 4. 3 que 6 meses de penitência. Quem usar amuletos ou quaisquer outros objetos supersticiosos. Mas quem usar de um amuleto ordenado ou preparado por algum chefe de terreiro, incorre na penalidade prevista sob o número 2, e se a confecção do amuleto incluir a necessidade de algum despacho, incorre-se na penalidade prevista no número 1. Os pais serão responsabilizados pelos filhos menores. 5. Quem emprestar sua carteira para possibilitar a uma outra pessoa enganar o padre, incorrerá na mesma pena que recai sobre os que enganaram o vigário, e perde o direito à carteira. 6. O recidivo terá penitência dobrada na primeira recidiva, na terceira,
se o caso for grave, será considerado apóstata. São estas as medidas principais, vigentes ainda hoje. Foram feitas ainda numerosas outras determinações particulares, como a proibição de certas devoções, imagens e estátuas, em si boas e católicas, mas já incorrigivelmente viciadas pela superstição. Na Catedral de Gonaives, por exemplo, já não se encontra uma só estátua ou imagem de santo. Isso valeu ao bispo a acusação de iconoclasta, mas ele replicava, não, apenas iconoclasta. Pois os santos se haviam transformado em verdadeiros ídolos. Foram supressas também a maior parte das festas de padroeiro, que não passavam de manifestações pagãs sob fachada cristã. E os frutos? Em fins de 1949, como dizíamos, a diocese ficou reduzida a um autêntico Pusillus Grex, com apenas 24.757 fiéis. Mas aos poucos o número foi outra vez crescendo. Veja-se o quadro. 1949 24.757 fiéis com carteira. 1950 26.723 fiéis com carteira. 1951 34.444 fiéis com carteira. 1953 41.271 fiéis com carteira. 1954 44.345 fiéis com carteira. Além disto, outros 14.700 possuíam carteira de inscrição ou de não comungante. São, praticamente, os catecúmenos. Houve, pois, uma recuperação metódica e bastante rápida. Mas, informa Dom Paulo Robert, o que é consolador, mais ainda que o aumento das cifras, é a grande mudança que se operou na mentalidade dos fiéis, agora desejosos de conhecer a sua religião e de saber como servir ao bom Deus. Agora que o número oficial dos católicos era muitíssimo menor, as igrejas se tornaram pequeninas, os assistentes à missa triplicaram e quintuplicaram, escreveu-nos aquele senhor bispo em carta particular. E, assim que se trabalha sistematicamente na lenta recuperação de um cristianismo que tinha sido paganizado pelas práticas da Umbanda. 4. Outra sugestão prática. Como se vê, as medidas um tanto severas tomadas em Haiti no fundo se resolvem numa intensa campanha de sólida instrução religiosa. Como complemento acrescentaremos aqui algumas sugestões que o Diário de Notícias já fez em 25 de março de 1951. Diz aí o influente Jornal do Rio que o problema deste tipo de espiritismo é, pura e simplesmente um problema de educação, uma questão de combate à ignorância, à crendice, à superstição, ao atavismo. Problema difícil, delicado, sério, mas não insolúvel. Em vez de se tentar, ridiculamente, criminosamente, absurdamente, fechar, ao brasileiro de cor, determinadas portas, o que se deve e se pode fazer é integrar de forma definitiva esse mesmo brasileiro, pela educação, na muito mais numerosa sociedade branca, procurando-se destruir o que de africanismo persiste em sua alma e sua mentalidade, através do combate à ignorância e à superstição, esta última principalmente, que tem constituído, a nosso ver, um dos grandes entraves à ascensão mental de nossos irmãos de cor. É do brasileiro de cor a percentagem maior de frequentadores desses verdadeiros antros de exploração da miséria, da dor, da crendice do povo. Faz-se mister, por conseguinte, uma campanha enérgica contra a macumba e o macumbeiro. Mas não campanha de violência, campanha do bordoada. Mas campanha de educação popular, através da imprensa, do rádio, de cartazes sugestivos profusamente afixados, não em Copacabana ou na Avenida Rio Branco, mas nos subúrbios distantes, nas ruas perdidas, nos socavões do sertão carioca, nos lugarejos ermos de nossa terra.
Cartazes de alerta contra o charlatanismo em suas variadas formas, cartazes explicativos do perigo de contágio que representa a frequência a semelhantes lugares onde todos bebem, não sabem o que, pela mesma taça, onde existe um verdadeiro intercâmbio de enfermidades as mais variadas. Trata-se simplesmente de impedir a exploração, o assalto à bolsa, a chantagem com a saúde, que se praticam na maioria desses terreiros cuja proliferação está se tornando alarmante e que concorre poderosamente para aviltar o brasileiro de cor, esse brasileiro bom e digno, de cujo esforço se precisa, de cuja inteligência muito se pode esperar e que é necessário urgentemente educar. Combate à superstição, recuperação social do brasileira de cor, constitui, queiram ou não queiram, um dos problemas nacionais mais sérios e mais dignos de atenção. E nesse trabalho sistemático de educação, de combate à superstição e de recuperação social do brasileiro de cor pode e deve o governo ajudar através do Ministério da Educação. Deveríamos, neste sentido, alertar os responsáveis, interessar alguns deputados ou o próprio ministro da Educação, para que eles tomem a si, como é de direito, tão urgente quão benéfica e patriótica campanha. O problema criadique pelo espiritismo de Umbanda não é da alçada da polícia, é da alçada do Ministério da Educação e Cultura. Outros remédios poderiam ser indicados. Por exemplo, uma regulamentação da lei da liberdade de cultos, para coibir os evidentes abusos e resguardar os direitos de terceiros. Dever-se-ia urgir também a Confederação dos Terreiros de Umbanda, para evitar o pululamento arbitrário das tendas e a total inexistência de qualquer diretriz de cima. Pois, diz, alarmado, um dos dirigentes umbandistas, se não tomarmos um rumo decente, correto, sábio, prudente e moral, em breve seremos uns verdadeiros demolidores da filosofia, da religião, da moral. A liberdade sem freios acaba naturalmente na anarquia. E a anarquia aí está. Unam-se os umbandistas e façam uma limpeza radical, se quiserem sobreviver honestamente no país civilizado. Não é preciso falar em nome de Deus, nem em nome de Cristo, nem em nome da Igreja ou mesmo da religião, para condenar o que entre nós, atualmente, se apresenta como Umbanda. Basta apelar para a razão, para o bom senso e para a ordem pública. Assim não pode continuar. Não somos contra o sistema da liberdade de cultos e do pluralismo religioso. Certamente, o ideal seria que todos fossem sinceramente cristãos, há que menos num país onde todos fazem questão de dizer que são cristãos. Mas a tolerância não deve levar a um total avacalhamento da religião. Um dos nossos umbandistas chegou até a preconizar o seguinte: o homem terá que voltar ao primitivismo. E, o que se vê? E onde quereram acabar? Do ponto de vista estritamente pastoral, para os sacerdotes, teríamos outras sugestões a fazer. Mas para isso remetemos o leitor interessado ao próximo estudo, número 3 desta série, intitulado Ação Pastoral perante o Espiritismo. Pois nem tudo está perdido. Existe a possibilidade de uma lenta e sistemática recuperação. Na interessante pesquisa feita entre os favelados do Rio, e que reproduzimos parcialmente no apêndice, os homens do IPEME constataram, sim, que a maioria preferiu encher o seu vazio espiritual mediante uma volta ao culto degenerado dos seus remotos antepassados africanos. Mas eles viram também o seguinte: o catolicismo não desapareceu. Está presente na minoria praticante que resiste em parte à pressão do ambiente, mas também na massa, como demonstram o apreciável número de comunhões pascais, a formação religiosa de boa parte das crianças e até, apesar de sua manifesta desvirtuação, o culto aos santos e a assistência às cerimônias das festas tradicionais. Existe, pois, uma base ainda sólida para a Igreja voltar a satisfazer a ânsia espiritual dos favelados. Há missionários que vão evangelizar índios selvagens da Amazônia, que conservam uma moral natural.
Com maior razão encontrar-se-ão sacerdotes para tomar conta, não mediante contatos esporádicos e sim vivendo no meio deles, de subproletários desorientados, que estão à mercê de qualquer aventura religiosa. Normas para uma posição católica perante a Umbanda. Tentaremos formular agora algumas normas práticas para os católicos em especial, do ponto de vista puramente religioso e cristão. Estas normas foram publicadas também em folheto especial, com o título, O Católico perante a Umbanda, editora Vozes, Petrópolis, R. J., para que sejam amplamente difundidas entre o povo, como contribuição nossa à urgente campanha de educação e esclarecimento. 1. Perante os umbandistas, a atitude do católico é de respeito cristão e de prudente discrição. Umbandistas são principalmente os que dirigem a Umbanda ou nela trabalham. O chefe de terreiro, o pai de santo, babolô, babalorixá, a mãe de santo, babá, o auxiliar direto, ogã, a mãe pequena, lobona, os acólitos ou filhos de santo, cambones, as filhas de santo, sambas, e os médiuns, chamados também cavolos, aparelhos, moleques, etc. Umbandistas são ainda os que aderiram como sócios a uma entidade de Umbanda, os que frequentam regularmente as sessões do terreiro, os que vão evocar os espíritos de pretos velhos, caboclos, orixás ou ejus, os que contribuem com mensalidades para a manutenção ou a propagação do espiritismo de Umbanda. Em vista do espírito de proselitismo que os anima e do evidente perigo de contágio, não convém aos católicos procurar, ou fomentar amizades ou intimidades naqueles meios. É sobretudo aconselhável afastar a infância inexperiente e a juventude aventureira do contato habitual com estas pessoas. Geralmente será supérfluo e tempo perdido discutir com eles sobre questões religiosas. O melhor ato de caridade que podemos fazer em favor deles, é rezar, suplicando a Deus a graça da conversão, já que Deus deseja que roguemos e já que eles mesmos, convencidos como estão, não pedem para si tão grande favor divino. O católico deve socorrer e ajudar todo umbandista necessitado que lhe pedir uma esmola ou outro auxílio qualquer. Mas de maneira nenhuma pode ajudá-lo, nem material nem moralmente, na construção ou manutenção de seus centros, terreiros, tendas, cabanas ou outras obras, ainda que sejam sociais ou filantrópicas, pois que todas elas têm a professada finalidade de propagar a Umbanda. 2. Perante a Umbanda como doutrina, a atitude do católico é de franca e total condenação. Em sua doutrina sobre Deus, a Umbanda é panteísta, e como tal contesta e deve contestar toda uma longa série de verdades cristãs, nega o augusto mistério da Santíssima Trindade, nega a existência de um Deus pessoal e distinto do mundo, nega a doutrina cristã a respeito da origem e da criação do universo, nega a criação da alma humana, nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nega, consequentemente a maternidade divina de Maria Santíssima, etc. Em sua doutrina sobre o homem a Umbanda endossa tal princípio kardecista da reencarnação. Contestando mais outra sequência de verdades claramente ensinadas por Cristo, nega a nossa redenção pela paixão e morte de Jesus, nega consequentemente a graça e toda a doutrina cristã do sobrenatural, nega a unicidade da vida terrestre, nega o juízo particular e decisivos depois da morte, nega a ressurreição final de todos os homens, nega a existência do inferno, etc. 3. Perante a Umbanda como prática, a atitude do católico é de enérgica e declarada repulsa. A prática da Umbanda consiste essencialmente na evocação dos espíritos, necromancia, e na tentativa de pôr os espíritos direta e sensivelmente ao serviço do homem, magia. Para isso se servem de sinais cabalísticos, pontos riscados, versos evocativos, pontos cantados, e de outros muitos objetos, pembas, guias, ponteiros ou punhais, tambores, defumadores, charutos e cachimbos, pombos pretos, galos vermelhos ou pretos, sangue de boi, bebidas, cerveja.
vinho, cachaça ou marafo, azeite de dendê, pólvora, pipoca, etc., etc. É inconcebível que alguém ame verdadeiramente a Deus e ao mesmo tempo pratique a necromancia e a magia tão severa e frequentemente proibidas por Deus. Por isso jamais pode o católico ser sócio de quaisquer grupos, confederações, sociedades, fraternidades, centros, terreiros, tendas ou cabanas de Umbanda. 4. Perante as sessões de Umbanda, a atitude do católico é de completa abstenção. Nem mesmo, apenas para ver, irá participar em atos de tão manifesta revolta contra as claras determinações de Deus, que interditou rigorosamente a necromancia e a magia, o politeísmo e a demonolatria. Assistir a uma sessão de Umbanda ou de Espiritismo seria pecado grave de desobediência contra o Criador. Pior seria ainda este pecado, se o católico, ele mesmo, mandasse evocar um determinado espírito ou alma de pessoa falecida. 5. Perante os livros de Umbanda, a atitude do católico é de desaprovação e censura sem restrição. Livros que propugnam tanta negação das doutrinas fundamentais de nossa santa fé cristã, livros que recomendam o politeísmo e a demonolatria, livros repletos de superstições e receitas mágicas, devem ir ao togo. O católico que, sem a devida licença do bispo, ler, guardar, vender ou propagar semelhante literatura, comete pecado grave e incorre sem mais na pena de excomunhão. O mesmo vale de livros como A Cruz de Caravaca, O Verdadeiro Livro de São Cipriano, O Livro da Bruxa, e outras obras semelhantes, muito em voga também nos meios umbandistas. 6. Perante a diagnose umbandista, a atitude do católico é de absoluta reserva. Na Umbanda procuram explicar as doenças como atuação de algum espírito maléfico e trevoso, como consequência de algum espírito sofredor, encostado, no doente, como efeito do mal olhado, do quebranto, da inveja ou dos maus pensamentos de algum inimigo, etc. Quando doente, o católico não há de consultar pitonisas, babalaos ou pais de santos, nem há de mandar jogar CS búzios ou recorrer a outras artes adivinhatórias em uso na Umbanda, ou fora da Umbanda, como a cartomancia, a quiromancia ou coisas afins. São práticas que, se não forem simples explorações e mistificações, incluem a evocação de espíritos. Comete pecado grave de conivência com a Umbanda e de desobediência contra Deus. Quem recorrer a semelhantes meios, não se ache entre vós, diz o Senhor, quem consulte adivinhos ou observe os sonhos e agouros, nem quem use malefícios, nem quem seja encantador, nem quem consulte pitões ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade. Porque o Senhor abomina todas estas coisas. Deuteronômio 18, 12-13. 7. Perante a terapêutica umbandista, a atitude dos católicos é de repúdio integral. Não usará nem defumadores, nem banhos, nem despachos, nem desmanches, nem fará uso da lei do retorno, nem de passes, nem de água fluídica, nem de orações fortes, ou de outras coisas ou práticas análogas. Mas a chamada homeopatia pode ser usada, porque é apenas explorada pelos espíritas e umbandistas e nada tem de comum com a magia ou necromancia. 8. Perante o culto umbandista aos orixás, a atitude do católico é de decidida reprovação. É preciso que o católico saiba com clareza o seguinte: a Umbanda se aproveita dos nossos santos apenas como isca, para a fachada. A Umbanda apresenta Cristo ou o Senhor do Bonfim, na realidade, porém, quer prestar culto a Oxala ou Obatoque, chefe supremo da corte celestial, aparenta venerar a Virgem Nossa Senhora, mas na verdade intenciona oferecer sacrifícios a Iemanjá, deusa da água e do mar, simula o culto a São Jorge, entretanto pensa em Ogum, deus da guerra, finge venerar São Cosme e São Damião, quando de fato cultua El Bege, deus protetor das crianças, etc.
Portanto, assim como os umbandistas ocultam a magia sob o manto cristão da caridade, assim disfarçam o politeísmo com a devoção cristã aos santos. Vede, diz o Senhor, que sou eu só e que não há outro Deus fora de mim. Deuteronômio 32, 39. A idolatria e o politeísmo é dos pecados mais graves que o homem pode cometer contra Deus. A fé cristã nos ensina que no céu existem anjos e santos, mas todos eles são criaturas de Deus como nós, inclusive Maria Santíssima. Eles merecem a nossa veneração, respeito e sobretudo nossa imitação, jamais, porém, nosso culto de adoração. O católico protestará sempre contra a insidiosa identificação dos anjos e santos com os deuses pagãos. Podemos rezar aos santos, podemos recorrer a eles, podemos até fazer-lhes promessas, mas sempre dentro dos limites do culto de veneração indicados por Deus e determinados pela Igreja de Cristo. 9. Perante o culto aos Exus, a atitude do católico é de santo horror e ele o repelirá sempre com apostólico vigor. Exu maioral, Exu das 7 encruzilhadas, Exu tranca-ruas, Exu quebra-galho, Exu tranca-tudo, Exu cheiroso, Exu da capa preta, Exu tiriri, Exu calunga, ou como quer que se chame, e apenas outro nome para aquilo que Nosso Senhor chamava de demônio, Satanás ou diabo. Os próprios umbandistas o admitem. Dizem por isso que, por ser ruim, é preciso procurar estar bem com ele, oferecer-lhe presentes, despachos, dirigir-lhe pedidos e preces, etc. Isso é simples e pura demonolatria. O católico admite sem dúvida a existência do demônio e sua relativa liberdade para nos hostilizar. Porém jamais brincara ou pactuara com ele, nem muito menos lhe acendera velas ou lhe oferecerá quaisquer presentes ou sacrifícios. Satanás será sempre nosso inimigo, mesmo quando se mostra amigo. Não é possível acender ao mesmo tempo uma vela a Deus e outra ao demônio. Seria querer servir a dois senhores. Isso não pode ser. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Cristo, Mateus 6, 24. A Igreja de Cristo nos oferece meios suficientes para nos defender e proteger contra as insídias e os ataques de Satanás. São os sacramentos, os sacramentais, a constante vigilância sobre os sentidos e a união com Deus. Absoluta e incondicional fidelidade a Deus, eis o lema constante do verdadeiro católico, mesmo nas mais difíceis situações e provações da vida. 10. Perante os despachos, a atitude do católico é de soberano desdém. Em si como tal o despacho, o feitiço ou o malefício jamais pega. Pois que demônio nada pode sem a permissão divina. Verdade é que Deus pode permitir uma atuação direta e perceptível do demônio, principalmente sobre pessoas que, pelo pecado grave e mortal, vivem em inimizade constante com Deus e amizade manifesta com o demônio. Conservando-se, porém, na amizade de Deus e na graça santificante, o católico não teme nem malefícios nem despachos ou outros feitiços ou práticas parecidas. Quando se encontra com despachos, mesmo diante da porta de sua casa, o católico munese com o sinal da cruz, pois está diante de um objeto consagrado ao inimigo. E remove-o tranquilamente, podendo mesmo servir-se sem escrúpulos das coisas úteis que porventura aí encontrar, alguidar, prato, dinheiro, charutos, fósforos, cerveja, galinha, etc. 11. Perante os demais meios supersticiosos de defesa contra a atuação dos maus espíritos, os amuletos, as figuinhas, a ferradura, a pemba, a arruda, o guiné, a espada de São Jorge, etc., a atitude do católico é de simples e foma ao desprezo. Não recorre a eles em hipótese nenhuma, nem deles se utiliza para fins de decoração ou enfeite, a fim de evitar possíveis escândalos ou maus exemplos. Ao católico verdadeiro e praticante basta Deus e os meios que Cristo, por sua Igreja, lhe oferece.
O homem sente em si tão grande necessidade de crer que, quando deserta dos santuários sagrados, é para ir aos antros da superstição. Quanto mais fielmente o homem crê e confia em Deus, mais se afasta das práticas da magia e da superstição. Na proporção em que perde sua fé em Deus, aumenta sua confiança na superstição. Os melhores cristãos são os menos supersticiosos, os maiores supersticiosos são os piores católicos. 12. Perante o espiritismo de Umbanda, portanto, a atitude do católico é de absoluta, total e frontal oposição. Cristianismo e Umbanda são dois polos opostos. Um exclui o outro. Quem é umbandista não pode professar-se cristão. Quem é cristão não pode ser umbandista. E, de todo impossível ser ao mesmo tempo católico e umbandista. Todo aquele, portanto, que aderir às práticas e às doutrinas de Umbanda, sai da Igreja, exclui-se a si mesmo da comunidade dos fiéis de Cristo, deixa de ser católico e renuncia ao direito de receber os sacramentos. Em outras palavras, o umbandista já fez tudo para desligar-se interiormente da Igreja e as autoridades eclesiásticas são apenas consequentes e coerentes com aquilo que o próprio umbandista voluntariamente escolheu, quando o consideram também exteriormente desligado da Igreja, isto é, excomungado. Com isso o umbandista perdeu o direito de assistir à Santa Missa, perdeu o direito de receber os santos sacramentos, na confissão não pode receber a absolvição, na mesa da comunhão não pode receber a Eucaristia, etc. Perdeu o direito de tomar parte nas indulgências, nos sufrágios e nas orações públicas da Igreja, identificando-se substancialmente com o espiritismo, pois praticam a evocação dos espíritos e aceitam a teoria da reencarnação. Vale para os umbandistas o que os bispos do Brasil declararam recentemente a respeito dos espíritas em geral. São e devem ser tratados como verdadeiros hereges. Por isso vigoram também para os umbandistas as seguintes determinações. A. Não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos, ainda que os peçam de boa fé, sem que antes abjurem a Umbanda e renovem a profissão de fé católica. B. Não podem mandar batizar na Igreja os filhos menores, a não ser que estejam em iminente perigo de morte ou ofereçam garantias suficientes de que receberão uma educação católica. C. Não podem ser convidados ou admitidos como padrinhos ou madrinhas de batismo ou de crisma. D. Quando falecerem, sem dar sinal de arrependimento, ficam privados da encomendação e da celebração de missa pública por sua alma. E, visto que a Umbanda não é apenas desobediente em suas práticas e herética em suas doutrinas, mas quer também constituir uma religião particular, com hierarquia, ritos e culto próprios, seus adeptos devem ser considerados como membros de uma seita religiosa acatólica e existe, por conseguinte, impedimento matrimonial entre umbandistas e católicos. Não podem os católicos casar com adeptos da Umbanda. Em resumo, a posição do católico perante a Umbanda pode ser compreendida nos seguintes pontos. 1. Nenhuma inimizade ou hostilidade com os adeptos da Umbanda ou do Espiritismo por motivos religiosos. O cristão não pode ter inimigos. 2. Não fomentar relações de amizade e de frequente contato com umbandistas ou espíritas. O proselitismo que os anima é perigo de contágio. 3. Ajudar ou socorrer sempre a um umbandista ou espírita necessitado. A caridade cristã é desinteressada. 4. Mas não ajudar na propaganda da Umbanda, ou na construção ou manutenção de suas obras, nem moral, nem material, nem financeiramente. Seria pecado de aprovação e cooperação com o mal. 5. Condenar e rejeitar a doutrina panteísta e reencarnacionista da Umbanda, endossá-la seria pecado grave de heresia e apostasia. 6. Jamais e sob pretexto nenhum praticar, a evocação dos mortos ou espíritos do além, necromancia ou magia, seria sempre pecado grave de desobediência e revolta contra o Criador. 7. Desaprovar e destruir todo e qualquer livro que propunha as doutrinas heréticas e as práticas supersticiosas da Umbanda,
foi o que já fizeram os primeiros cristãos de Éfeso, Atos 19, 18 a 19. 8. Abster-se totalmente de frequentar qualquer sessão de Umbanda. Seria sempre pecado de aprovação ou mesmo de prática da necromancia ou magia e poderia ser ocasião próxima de apostasia. 9. Em caso de doença, não consultar pais de santo, babalaos, babás, pitonisas, necromantes, cartomantes, quiromantes ou outras semelhantes pessoas, seria pecado de necromancia e superstição. 10. Rejeitar sempre a tentação de recorrer a despachos, passes, defumadores ou outros exóticos, remédios, da Umbanda, seria pecado de magia e demonolatria. 11. Protestar sempre contra a identificação de santos católicos com divindades pagãs, São Jorge com o deus da guerra Ogum, etc. 12. Jamais participar em manifestações públicas de culto a Iemanjá, Ogum, Ibeje, etc., seria pecado de idolatria e politeísmo. 13. Não pactuar, sob pretexto nenhum, nem para fazer a caridade, com o demônio ou qualquer outro Exu, seria sempre gravíssimo pecado de demonolatria. 14. Não fazer uso de meios supersticiosos, como figas, ferraduras, chifres, etc., seria também dissimulado culto a Satanás. 15. Não usar destes objetos nem mesmo por simples motivo de enfeite ou lembrança, poderia fomentar a superstição nos outros. 16. Rezar muito pela conversão dos umbandistas e espíritas, todos devem salvar-se. Os apêndices deste livro serão suprimidos por se tratarem de informações e dados de certa forma obsoletos, já que esse livro foi escrito em 1961.